Você acordou hoje pela manhã e logo que você sentiu foi aquele peso invisível da preocupação? Você se pega planejando o futuro e esquece do presente? Se isso acontece com você, quero te dizer que você está gastando a sua energia com a questão mais inútil que existe, que é a preocupação. Jesus está dizendo para você, por mais preocupado que você esteja, você pode adicionar 1 hora para sua vida? A preocupação, ela é a ladra da nossa produtividade, da nossa paz, do nosso bem-estar, da nossa vida. Neste devocional, em Lucas 12, eu vou te dar 3 passos essenciais, práticos, para você desarmar a ansiedade e ter paz, e ter alegria, e ter vida com abundância. E esse descanso, de fato, é no cuidado de Deus. Então fique comigo nesse vídeo para você aprender 3 passos essenciais para você não viver totalmente preocupado com o dia de amanhã. Vamos comigo. Primeiro passo que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa resgatar o seu valor. É isso mesmo, você precisa olhar para você e identificar o seu valor. Lucas 12 é um resgate claro do nosso valor. Ali Jesus ele está dizendo que alimenta as aves do céu, ele veste os lírios do campo, e no final ele pergunta, quanto mais a nós. Deus alimenta os pássaros, Deus veste ali os campos, com a sua maior beleza, que nem a de Salomão se compara. Quanto mais a sua vida, quanto mais a sua história, que é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a nós que servimos a Cristo. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, ou ficar preocupado demais com as coisas que estão acontecendo. Claro, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos ser atentos, nós precisamos ser trabalhadores, nós precisamos ser planejadores. Mas a preocupação, ela rouba um espaço importante na nossa vida, que é a confiança em Deus. Se você vive muito preocupado como que será o dia de amanhã, isso denota que você está afastado da fé em Jesus Cristo, do que Deus pode fazer em sua vida. Então o primeiro passo é nós reconhecermos o nosso valor em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E a preocupação, a ansiedade, ela nos faz perder essa perspectiva de que nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de uma promessa, nós somos algo especial para Cristo Jesus, porque Ele entregou a sua vida por nós. E Ele faz essa comparação entre as aves do céu, entre os lírios do campo, para que nós não estejamos preocupados com o dia de amanhã. E se você está perdendo essa dimensão da sua importância para Deus, é importante que você inicie o seu dia lembrando que você foi criado por Deus, que Deus veste os lírios do campo, Deus alimenta as aves, quanto mais a nós, que somos a imagem e semelhança dele. Toda vez que você se levantar, lembre disso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é nós abandonarmos o e se. E se acontecer dessa forma? E se acontecer dessa outra forma? E se eu tivesse planejado diferente? E se eu planejar o meu amanhã de uma forma diferenciada? Ou pensar de formas que possam me impulsionar? E se eu tivesse escolhido aquele caminho? E se eu tivesse escolhido aquele local de trabalho? E se eu tivesse ido naquela igreja? E se eu tivesse ido naquela outra igreja? Nós precisamos parar com os e se's da vida. Nós precisamos parar com as dúvidas que surgem a partir do momento que nós temos uma decisão. Você tomou uma decisão e você precisa desligar os pensamentos do e se eu tivesse feito ao contrário? Isso é totalmente danoso para as nossas vidas, então nós precisamos aprender esse segundo passo, esquecer das dúvidas das nossas escolhas. E se não existe para nós? Porque aqui a preocupação, ela não dá mais tempo de vida, pelo contrário, ela rouba a nossa vida. Ela nos deixa estressados, ela nos deixa mal, ela nos deixa, preocupados demais e esquecemos de viver as boas coisas da vida, os momentos de simplicidade, os momentos de companheirismo, os momentos em família, os momentos em que nós acompanhamos os nossos filhos crescer, se você tem filho, o momento em que nós acompanhamos um progresso importante das nossas vidas. A preocupação rouba tudo isso. E a preocupação é a tentativa de controlar o futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Quando nós estamos preocupados com o amanhã, a gente tenta roubar a soberania de Deus, no sentido de que eu confio na força do meu braço e eu vou fazer acontecer. Não necessariamente. Não necessariamente. Você precisa descansar. Você precisa parar de ficar pensando no dia de amanhã, parar de ficar preocupado com tudo. Você precisa centrar naquilo que precisa ser feito e deixar o controle nas mãos de Deus. Ao invés de se preocupar com o dia de amanhã, use
o dia de hoje para você orar por esse dia, para você planejar esse dia, para você viver intensamente esse dia. Use essa energia de preocupação para você ser o mais produtivo possível no dia de hoje. E se essa clareza espiritual está te ajudando de alguma forma, peço que você se inscreva rapidamente nesse canal para que você consiga acompanhar os nossos conteúdos e espalhar essa mensagem para mais pessoas, ok? Conto com sua inscrição. Vamos seguir aqui para o terceiro passo. Busque o reino de Deus hoje. O terceiro passo que você precisa fazer é buscar o reino de Deus. E esse terceiro e último passo, ele é um alinhamento muito importante da nossa perspectiva em relação à nossa produção. Aqui em Lucas 12:31, o texto diz claramente: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós deixamos as nossas preocupações de lado, não que nós não possamos planejar os nossos dias, o nosso futuro, pelo contrário, mas preocupação exacerbada, ela derruba a nossa vida. Preocupação demais com o dia de amanhã, do que eu vou vestir amanhã, do que eu vou comer amanhã, de como que será a minha casa amanhã, ela diminui a nossa perspectiva de futuro e de confiança em Deus. E o último passo é justamente isso. Primeiro, buscar o reino dos céus, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E essa é a grande inversão que Cristo traz para nós. Ele não diz, primeiro corra atrás das suas coisas, dos seus planejamentos, das suas conquistas, dos seus sonhos, e depois me busque. Não, ele diz o contrário. Busque a mim, esteja ao meu lado, e eu te ajudarei a conquistar tudo que você almeja, tudo que você precisa, tudo que você necessita. E quando o reino de Deus é prioridade, Deus se encarrega de fazer acontecer as outras coisas. Não pelo seu mérito, não pelo seu merecimento, mas porque ele é misericordioso. Ele vai te dar capacidades, ele vai te dar produtividade, ele vai te auxiliar nas coisas que aos olhos humanos parecem ser impossíveis, porque você colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Quando o reino de Deus é sua primeira responsabilidade, Deus cuida de todo o resto. A sua família é visitada, seus filhos são visitados, o seu trabalho é visitado, seus estudos é visitado, e a sua vida por completo é preenchida. As preocupações ficam de lado e a certeza no reino de Deus é fiel e permanece firme no seu coração. Eu, como esposo, pai de 2 crianças, tenho muitos motivos para andar preocupado com o dia de amanhã. Como que será o crescimento dos meus filhos? Como que será a educação? Como que será o ensino? Como que será o devocional da vida deles? Mas Deus me ensina a descansar e buscar o reino dele, porque eu tenho certeza que todas essas áreas da minha vida, sentimental, material, financeira, espiritual, ela é visitada por completa. E o que me permite estar confiante no dia de amanhã é justamente Deus, é justamente a fé em Cristo Jesus, porque eu poderia ter 1000 motivos para estar preocupados, eu teria 1000 motivos para ligar para o julgamento das pessoas, mas eu estou firme e confiante em Deus, e estando firme e confiante em Deus, nós conseguimos alcançar coisas inimagináveis. Coisas que nós não almejávamos, coisa que nós não sonhávamos, ela é possível ser alcançada na medida em que nós colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Lembre-se, você é valioso para Deus. Foque naquilo que precisa ser feito. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Não perca tempo com as preocupações deste mundo. Pelo contrário, use o seu tempo, use essa energia de preocupação para você fazer o seu dia o melhor hoje, colocando a confiança em Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E se esse devocional te ajudou de alguma forma, te encorajou de alguma maneira, assista esse vídeo aqui ao lado, que vai falar acerca de nós olharmos para Jesus e não para as nossas perspectivas. Esse vídeo é muito especial, tenho certeza que vai falar ao seu coração grandemente.